Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs. Estamos reunidos para mais um episódio da análise do livro O Grande Conflito, de Ellen G. White, e vamos analisar hoje o capítulo que se intitula A Destruição de Jerusalém. Nós vamos ver primeiro a profecia de Jesus sobre Jerusalém, depois analisaremos o fim do tempo da graça para a nação judaica e em seguida abordaremos a história da guerra judaica e da destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era e, finalmente, o cumprimento da profecia de Mateus 24 no tempo do fim. Muito bem, estávamos na Páscoa do ano 31 da nossa era e Jesus contemplava Jerusalém. Nós vemos Jesus a fazer uma coisa que ele não fazia muitas vezes, mas que aqui fez. Ele chorou sobre Jerusalém, como diz Lucas 19, versículo 41. Por que é que ele chorou? Por causa da futura destruição da cidade. Na verdade, a primeira profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém aparece-nos em Lucas 19, versículos 42 a 44, depois de Jesus ter chorado sobre a cidade. Jesus disse o seguinte: se tu conhecesses ao menos neste dia o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Roubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, o que Jesus estava a dizer era duas coisas. Primeiro, que a cidade iria ser destruída no futuro por o ter rejeitado, e a segunda é que Jerusalém poderia ter permanecido como capital do povo de Deus, caso os judeus tivessem sido fiéis ao céu e tivessem acolhido o Salvador Jesus, o que eles não fizeram. Na verdade, Deus enviara profetas anteriormente a Jerusalém. O próprio Filho de Deus foi enviado para estar com Jerusalém e com os seus líderes. Mas Jesus foi rejeitado ao fim dos 3 anos e meio do seu ministério. Com o fim do ministério de Cristo e com a sua morte, estava prestes a chegar ao fim o tempo de graça concedido ao povo judeu por Deus. E por isso, contemplando Jerusalém desde o Monte das Oliveiras, Jesus viu com um olhar profético a futura destruição da cidade pelo general romano Tito. Jesus lamentou o destino de Jerusalém. Em Mateus 23, versículos 37 e 38, está registada a seguinte palavra de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos vai ficar deserta. 2 dias antes da Páscoa, no Monte das Oliveiras, Jesus pronunciou uma profecia sobre o destino de Jerusalém. Esta profecia encontra-se no sermão escatológico, aquele sermão em Mateus 24, em que Jesus apresentou os sinais dos tempos que antecederiam a sua segunda vinda. Ela é uma profecia com duplo sentido. Esta profecia fala ao mesmo tempo da destruição de Jerusalém, mas também da destruição do mundo a quando da segunda vinda de Jesus. Esta segunda profecia de Jesus está em Mateus 24, versículos 1 e 2, e depois versículos 15 e 16. Jesus estava a sair do templo e o texto diz-nos o seguinte: saindo do templo, Jesus ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Portanto, quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem bem entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Esta é a versão de Mateus 24. A versão de Lucas é mais explícita no tocante à profecia que Jesus fez sobre o destino de Jerusalém. Jesus diz em Mateus o seguinte, em Lucas, o seguinte: quando vires Jerusalém cercada de exércitos,
sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, versículos 20 a 22. Esta profecia foi realmente uma profecia porque ela foi escrita e posta por escrito quando os evangelhos de Lucas e de Mateus foram publicados. E nós sabemos que eles foram publicados muito provavelmente um pouco antes do ano 70, em que a cidade de Jerusalém foi destruída. Portanto, quando Jesus é relatado nestes evangelhos como tendo pronunciado estas palavras proféticas sobre o destino de Jerusalém às mãos dos exércitos inimigos, não podemos ter dúvida que se trata de um facto efetivamente de profecias realizadas antes dos eventos terem acontecido. A profecia de Daniel, de Jesus, remete para Daniel, nomeadamente para o capítulo 9, o famoso capítulo 9 de Daniel, para os versículos 26 e 27 desse capítulo. Nesse capítulo estava prevista várias coisas. Duas delas eram importantes para Jerusalém. Primeiro era o fim do tempo da graça, ou seja, o fim dos 490 anos que tinham sido dados ao povo judeu para se prepararem para a primeira vinda do Messias como Salvador da humanidade e Redentor dos judeus. Eles deviam se preparar durante esses 490 anos e sabemos que esses 490 anos acabaram no ano 34 da nossa era. Ou seja, no ano 34, o tempo de graça concedido por Deus aos judeus, ao povo judeu, como nação, terminou. E eles tiveram a oportunidade de aceitar o pacto que o Messias vai estabelecer, tal como está escrito na profecia de Daniel 9. Só que, infelizmente, embora muitos judeus tenham aceitado esse pacto, esse novo pacto, essa nova aliança, esse novo testamento, houve muitos outros judeus, na sua maioria, que não aceitaram. E o tempo de graça para o povo judeu terminou em 34 da nossa era. Ainda assim, Deus deu-lhe cerca de 36 anos para que a segunda geração, a seguir à geração que tinha rejeitado Jesus, ainda assim pudesse aceitar o Evangelho e converter-se dos seus maus caminhos e aceitarem o Salvador Jesus. Mas infelizmente nada foi feito nesse sentido. O povo judeu não aceitou a mensagem de Cristo, pelo que finalmente a destruição veio. E, portanto, cumpriu-se as palavras do profeta Daniel, quando dizem em Daniel 9, que quando vires a abominação da desolação, ele fala da abominação da desolação, que Jesus identifica aqui com os exércitos romanos que iriam destruir Jerusalém e pôr a ferro e fogo toda a terra da Judeia. Mas, como eu disse, Deus teve paciência e misericórdia com este povo. Adiou o castigo de Jerusalém por 40 anos. A sua graça foi estendida à geração que seguiu, a geração que rejeitou Jesus. A glória do segundo templo tinha sido maior e menor do que a do primeiro templo. Menor porque a Arca da Aliança não estava no lugar santo e não tinha tanta suntuosidade como no primeiro templo. Mas foi maior que o primeiro templo porque nesse templo de Herodes, entrou Jesus, o Messias de Israel, o Filho de Deus. E nada indicava que Jerusalém fosse destruída, mas efetivamente ela foi destruída. E nós temos o relato dessa destruição. Esse relato foi feito por Josefo, ou para sermos mais exatos no seu nome, por Titus Flávios Josefus, que tinha como nome de nascimento Yosef ben Matita Yahu, e que tinha nascido em Jerusalém. Ele era descendente de uma família sacerdotal, uma família abastada, e foi nomeado comandante das forças judaicas na Galileia durante a Primeira Guerra contra os romanos, a guerra que culminou em 70 com a destruição de Jerusalém. Ele rendeu-se às forças romanas em 67 a.C. e foi preso. Quando ele foi levado à presença de Vespasiano,
o general romano que estava a comandar as operações de destruição sistemática da Judeia e depois de Jerusalém, ele profetizou que esse general romano, Vespasiano, seria imperador. E realmente isso aconteceu. Passado poucos meses, Vespasiano tornou-se imperador de Roma. Pelo que, admirado e agradecido pela profecia que José tinha feito, Vespasiano libertou José e este adotou o nome romano de Tito Flávio Joséfos. Ou seja, Flávio era o nome da família do imperador e Tito era um dos nomes de um dos filhos do imperador. Então, Flávio José, liberto, foi se instalar em Roma, onde escreveu as suas obras históricas. Ele escreveu duas grandes obras históricas: A Guerra dos Judeus, que vamos falar em seguida, ou A História da Guerra Judaica contra os Romanos, é o título completo dessa obra. E escreveu também uma outra obra chamada As Antiguidades Judaicas, em que ele conta a história dos israelitas desde a criação até à Guerra Judaica. Mas o livro que nos interessa aqui hoje, para complementarmos o relato de Ellen White sobre a destruição de Jerusalém, o livro que nos interessa é precisamente o livro intitulado A História da Guerra Judaica contra os Romanos, que foi escrito por Flávio José. Este livro é uma descrição da história judaica da captura de Jerusalém por Antíoco IV Epifanes até à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 da nossa era. Portanto, cobre aproximadamente 250 anos de história. Este livro foi escrito por volta do ano 75 da nossa era, originalmente em aramaico, que era a língua falada na Palestina pelos judeus, e Flávio José era judeu. Mas foi traduzido para o grego, e esta versão grega foi a única que chegou até nós. Sabemos que esta tradução foi feita sob a supervisão do autor, de Flávio José. Portanto, é sem dúvida uma tradução fidedigna. Existe uma edição portuguesa, se os nossos ouvintes estiverem interessados em ler esta história por si mesmos, há uma edição portuguesa desta obra intitulada A Guerra dos Judeus, das edições Sílabo, em língua portuguesa. Uma boa tradução. Mas então, avancemos para o que este livro tem para nos ensinar sobre a Guerra Judaica. E vamos ver cronologicamente o desenvolvimento desta guerra e a maneira como ela teve impacto no destino de Jerusalém. Em maio de 66, do ano de 66, o procurador romano Gécio Florus apropriou-se de 17 talentos do templo de Jerusalém, desencadeando um motim entre a população. Florus teve a oportunidade de fugir de Jerusalém antes de ser destruído pelos moradores da cidade. Em junho de 66, Eleazar, o comandante do templo, que era a segunda posição mais importante a seguir ao sumo sacerdote, suspendeu o sacrifício diário pelo imperador. Ou seja, esta era uma afirmação oficial da revolta de Jerusalém contra o Império Romano. Esta revolta foi liderada pelos patriotas aristocráticos e participada pelos zelotas da Galileia. No outono de 66, os sicários entraram em Jerusalém, comandados por Menahem. Menahem foi morto pelo partido aristocrata e os seus sicários abandonaram Jerusalém e foram para Massada. Estes homens chamavam-se sicários porque eles usavam a sica, que era um punhal judeu, e eles usavam esses punhais para matarem secretamente as pessoas que eles acusavam de serem colaboradores com os romanos. E por isso ficaram conhecidos como os sicários. Em novembro de 66, o governador romano da Síria, Céstius Gabus, rumou a Jerusalém com as suas tropas, ocupou a parte norte de Jerusalém, mas vendo-se incapaz de tomar o templo e sem nada que o explicasse,
ele abandonou a cidade e retirou-se. Foi perseguido pelas tropas judaicas revolucionárias e a sua legião e restantes tropas auxiliares sofreram severas baixas. 6.000 soldados romanos morreram. A fuga inesperada deu a oportunidade aos cristãos de escaparem de Jerusalém, em resposta à profecia feita por Jesus cerca de 40 anos antes e que nós já lemos em Lucas 21, versículos 20 e 21. Os cristãos fugiram para Pelá, na Pereia, uma cidade maioritariamente pagã, além do Jordão. Nós sabemos isso porque Eusébio, o primeiro historiador da Igreja Cristã, no seu livro História Eclesiástica, no livro 3, capítulo 5, conta a história destes cristãos que fugiram de Jerusalém. Entretanto, os judeus prepararam-se para a guerra. José foi nomeado comandante-chefe na Galileia. Na primavera de 67, o general romano Vespasiano, à frente de um exército de 60.000 homens, marchou contra a Galileia. No verão e no outono de 67, os romanos, liderados por Vespasiano, pacificaram toda a Galileia, submeteram todas as cidades revoltadas e instauraram a paz romana naquele lugar. Depois de uma pausa no inverno, na primavera e no verão de 68, Vespasiano tinha submetido toda a Palestina, exceto Jerusalém e a fortaleza de Massada, junto ao Mar Morto. Houve então uma interrupção na guerra por causa da sucessão do Império e sabemos, como eu disse ainda há pouco, que Vespasiano foi nomeado imperador e apoderou-se das rédeas do Império. Em abril do ano 70, os romanos, comandados por Tito, filho de Vespasiano, o imperador, cercaram Jerusalém. Cumpriu-se assim as palavras proféticas de Jesus pronunciadas em Lucas 19, versículo 43. Na cidade de Jerusalém existem vários grupos de resistentes que se combatem entre si. Os principais líderes são João de Guiscala, líder dos Zelotes, situados no templo, e Simão Bargiora, líder dos idumeus e dos patriotas, situados na cidade alta. A 12 de julho, 3 semanas antes da conquista final de Jerusalém, o Tamid, ou seja, o sacrifício contínuo, é interrompido por falta de cordeiros. Os judeus estão enfraquecidos pelas lutas internas e pela fome. Em meados do verão de 70, os romanos conseguiram já penetrar nas 3 muralhas da cidade e estão diante do templo. Segundo José, Tito queria poupar o templo e tudo fez nesse sentido. No dia 10 do mês de Ab, no dia 10 de agosto de 70 da nossa era, o templo foi ocupado e destruído. Um mês depois foi tomada a cidade alta. Jerusalém tinha sido conquistada pelos romanos. Fábio José diz-nos, no seu livro histórico, que cerca de 1 milhão de judeus pereceram, 97.000 foram capturados e vendidos como escravos no Império Romano. E a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi arrasado e houve uma proibição aos judeus de entrarem novamente na cidade. Nós sabemos que o sofrimento dos sitiados em Jerusalém foi atroz, chegando mães a cozinharem os próprios filhos para os comerem. Fora da cidade, as cruzes com os fugitivos que eram capturados eram tantas que já não havia lugar para pôr mais cruzes. Tito deu ordem para ocupar o templo, mas o templo foi incendiado. E apesar de Tito ordenar que os soldados apagassem o fogo, foi impossível. E o templo e a cidade foram totalmente arrasados. E por isso, como eu já disse, cumpriram-se as profecias de Jesus e as profecias de Daniel sobre a destruição da cidade. Para concluir, basta dizer-nos que, segundo a profecia de Jesus, segundo o sermão profético de Jesus, nomeadamente em Mateus 24, o destino de Jerusalém será o destino do mundo na segunda vinda de Jesus. É isso que dá a entender a profecia do sermão escatológico. O mundo não está preparado, nem deseja receber esta mensagem de aviso. Mas nós, como adventistas do sétimo dia,
temos o dever de a proclamar, de a anunciar, de a fazer, tornar clara a todos aqueles com quem nos encontrarmos, porque certamente que a vinda de Jesus está cada vez mais próximo. Para a semana, iremos estudar o capítulo seguinte, o capítulo 2, sobre a apostasia na Igreja Apostólica. Ficamos por aqui, por hoje. Estão convidados para participarem no próximo programa daqui a uma semana.